Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada. Olá, eu sou Bruno Souza, especialista em criação audiovisual aqui na Loja Integrada e está começando mais um Vozes do E-Commerce podcast. Esse episódio aqui gravado diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Aqui nós vamos receber grandes lojistas que vivem o comércio digital diariamente e que vão conversar um pouco com a gente sobre suas histórias, desafios e todas as conquistas que tiveram ao lado da Loja Integrada. Quem me acompanha nesse papo hoje é Raíssa Teixeira, do nosso time de sucesso do cliente. Oi, Raíssa. Oi, gente. Tô muito feliz de poder fazer parte desse papo hoje com um lojista tão especial que vai contar uma história incrível pra gente. E hoje nós vamos falar um pouco com Rodrigo Romeira, gerente de e-commerce da Metávila. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Oi, Bruno! Oi, Raíssa! Oi. Um prazer enorme estar aqui. É muito bom. Imagina, o prazer é todo nosso. Para começar a nossa conversa, Rodrigo, a gente quer saber um pouco sobre a Metávila, né? Quem são vocês? O que vocês fazem? Onde estão? Vamos lá, a Metávila é uma fábrica, tá? Ela já tem mais de 20 anos de empresa, então é uma fábrica que já passou por várias crises, já se reinventou, se remodelou, se adaptou, conseguiu entender como que o mercado funciona e seguiu em frente. Não parou por isso, né? Maravilha, é isso mesmo. Em que segmento vocês atuam e quais os seus principais produtos? Certo, nós somos uma metalúrgica, tá? Nós trabalhamos hoje com a área de climatização. Climatização é a área gourmet. Estamos abrindo a linha gourmet. Então, hoje o nosso principal produto é a linha de climatização, de calefatores, aquecimentos. E também estamos abrindo ainda agora a área de gourmet, ainda esse ano. Olha aí, então ainda tem novidades em 2023. Né? Muitas novidades, que ele já me contou isso tudo na reunião. E aí a gente vai entrar um pouquinho para falar um pouco sobre o propósito da Metávila, né? Então eu queria que você falasse pra gente qual é esse propósito. Claro. E para vocês, quais são os diferenciais da Metávila? Certo. A Metávila tem um propósito de união das pessoas. A gente enxerga que o valor está na união entre as pessoas. Então, o nosso propósito é fazer essa união acontecer. De que forma? Fazendo encontros ao redor do fogo. Todo o nosso trabalho tem a metalurgia, tem a parte de metal e tem a parte de fogo. E isso gera, então, com que as pessoas estejam próximas umas às outras. Então, quando a gente fala em aquecimento, a gente fala nessa parte de estar próximo, na parte de calor. E quando fala na área gourmet, você vai pensar no churrasco, né? E pensou em churrasco, tá todo mundo junto, tá todo mundo próximo. É justamente isso que é o nosso propósito, é aproximar as pessoas. Entendi. Mas aí, quando vocês começaram, como é que foi esse processo? Certo. A fábrica começou já há muito tempo, fez a remodelagem, fez uma nova adaptação. E ela entrou de fato no e-commerce em 2021, quando estava naquela função da pandemia, tava vai, não vai, como é que funciona, não vai, estava todo mundo bem inseguro. Ela deu o start em 2021. A gente começou bem pequenininho, um processo, uma operação bem pequenininha, vendo como que ia acontecer. Deu muito certo. E aí, conta pra gente um pouco como é que foi essa transição do negócio para o comércio virtual. Tá. A gente via a possibilidade de uma demanda constante. Nós trabalhamos com uma linha de aquecimento. O aquecimento, normalmente, ele pensa em momentos de frio, a sazão fria, né? O inverno. O que a gente viu foi que tinha demanda fora dessa parte, somente desses 4 meses de frio. Então, a gente entrou com uma parte do e-commerce para dizer assim, será que realmente o mercado compra fora da sazão? E compra, e realmente compra. Existe um mercado represado e a gente entrou com essa parte justamente para poder atender esse mercado represado. Então ainda bem que vocês pararam para pensar um pouco nisso, né? Exatamente. Nesse público aí que estava só esperando vocês aparecerem. Que é justamente essa linha gourmet, né? Que vocês têm, das churrasqueiras e tudo mais, né? Exatamente. Também. A linha de aquecimento, ela vende o ano inteiro. Uhum. Em janeiro, calorão, vendendo área de aquecimento, vendendo fogão a lenha, vendendo calefator, vendendo lareira, porque a pessoa se programa para fazer a compra, é uma compra programada. Então o pessoal não tem problema em comprar em outubro, novembro, dezembro, que são meses mais quentes. E a linha gourmet veio também para dar mais vazão a esses meses mais quentes. Aí sim, a demanda maior é a outra sazão, então a gente quer equilibrar a balança. Entendi. Qual era a estrutura quando vocês começaram a empreender?
do e-commerce era e-commerce, né? Sempre, né? Sempre começa com uma pessoa. A gente começou, na verdade, foi a minha chefe, a minha diretora Natália. Ela que teve essa visão e deu o start. Falou assim, vai dar certo. Mas ela assumiu toda a responsabilidade para si, lá em 2021. Quando ela viu que estava muito maior o processo, aí ela começou a trazer mais gente. Mas tudo começou com uma pessoa. Entendi. Mas como era essa estrutura antes de vocês migrarem para o virtual, né? Como é que funcionava? E o que é que mudou nesse processo aí do físico para o virtual? Sim, a gente nunca vendeu direto para consumidor final. O nosso trabalho sempre foi vender para os grandes players. Então a gente tem um player grande que fazia a revenda dos nossos produtos. Com a ideia do e-commerce, a gente conseguiu quebrar... Quebrar não é uma palavra muito boa, a gente conseguiu aproximar o nosso consumidor final. A gente conseguiu ver melhor a carência dele. Então, antes do e-commerce, o nosso contato com o consumidor final era através da revenda. Havia muito ruído de informação, às vezes o cliente passava uma coisa para a revenda nos passava uma informação meio torta. Acontece, é normal, não estou querendo culpar eles, mas com um contato direto com o consumidor final, é a informação totalmente fluida. Hoje, como é que é organizada essa operação dentro da Metávila? Assim, você pode contar um pouco para a gente? Sim, claro. Como a gente é uma indústria, a gente já tinha um RP robusto, a operação, a gente adequou ela ao que nós já tínhamos. Então, o processo era assim, a gente já tinha um RP, já tinha a parte de faturamento, já tinha a parte de logística, já tinha essa estrutura para atender os players maiores. O que a gente conseguiu foi fazer uma fragmentação do processo e conseguir fazer atendimento 1 a 1, mais personalizado. Então, a gente conseguiu trazer para dentro do nosso RP um sistema que atendesse também o consumidor final. Bem pedido a pedido, 1 a 1, na sua individualidade. Rodrigo, eu queria muito saber quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram bem no começo das vendas online, né? Quais foram... E os principais... vou querer saber os do começo e os de hoje. Me conta aí um pouquinho. Os desafios é o mesmo desafio que eu acredito que todo lojista tem. É aquele medo de não dar certo. É aquele será que vai? E aonde a gente vai? A gente já tem uma marca bem fortalecida, mas será que ainda assim vai dar certo? O primeiro desafio foi o medo. Conseguimos vencer o medo através das primeiras vendas, a gente viu que tinha demanda, que realmente tinha cliente, que havia possibilidade. Então, o primeiro desafio lá no início foi esse. Foi dar o start. É que o medo faz parte, né? O medo faz parte. Tá com medo, mas vai, né? Tá com medo, vai. E hoje, o que a gente percebe... os nossos desafios de hoje são a gente conseguir aumentar a nossa escala sem comprometer o nosso parque fabril. Então a gente já tem um volume que a gente atende para os players maiores e a gente quer aumentar a nossa escala dentro do e-commerce sem comprometer. Eu vou dizer que o desafio, na verdade, ele é uma oportunidade de aumentar a fábrica, né? Deixar a fábrica maior ainda, né? Uhum. E a origem da Metávila é a indústria metalúrgica, né? E nessa transição para o comércio virtual, quais foram os desafios para centralizar, né, centralizar a produção e a venda nessa mesma estrutura? Por exemplo, vocês estavam lá na fábrica, como fazia para conseguir unir lá com o e-commerce e vender? Então, o nosso RP ele era robusto para poder trazer essa opção. A gente teve que fazer alguns ajustes, a gente teve que meio que automatizar algumas coisas, a gente teve que modelar algumas situações para poder fazer com que esse processo desse certo. Dá certo, deu certo, tá fluindo, tá indo bem, mas a gente percebeu que o que nós já tínhamos já era uma base muito boa. Então a gente só precisou realmente fazer pequenas adaptações para poder fazer o atendimento cliente a cliente. Sim. E isso é muito legal porque a gente vê muita indústria que às vezes não tem, né, o e-commerce. E vocês estão provando aqui pra gente que tem como. Você pode ser indústria, você pode vender e você pode ter aquele seu produto que não é a pronta entrega, mas você pode produzir, você pode conseguir vender com mais facilidade, né? Não precisa ter o seu vendedor indo buscar, né? Então isso é bem legal. A fábrica, ela tem esse potencial de poder não somente deixar a marca ainda mais relativa no mercado, mais relevante no mercado, mas ela tem o potencial de conseguir também balizar o mercado. Dizer assim, o meu produto é esse e a gente consegue trabalhar dessas margens e mostra para todo mundo que vende. Gente, dá para... Falando agora, usando o e-commerce junto com a revenda. A gente chegava para a revenda e falava assim, vocês compraram 5. Mas o nosso e-commerce vendeu 10, então vocês podem comprar 10 porque tem demanda, existe uma demanda maior. Então a gente consegue trabalhar isso. Então a indústria com um contato direto com o cliente final consegue colocar muito mais.
É verdade. Sim. E de que forma que isso impacta o negócio na Metávila? E já aproveitando, né, que você vai responder essa pra gente, eu queria aproveitar também para perguntar, e de que forma o crescimento do mercado de e-commerce fortaleceu o empreendimento de vocês? Tá. Quando a gente começou lá em 2021, eu não estava na empresa e a gente tinha com uma base de... Era mais ou menos, vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar certo? Vamos medindo, vamos ver se tem febre, vamos ver se a gente consegue vender fora da Sazão, vamos medir isso daí. Quando a gente viu que deu certo, a gente começou a gente não tinha média, a gente não tinha uma estrutura, a gente não tinha uma métrica para dizer assim, ó, cara, quanto que a gente pode esperar do e-commerce? Porque a gente não sabia, literalmente, era algo novo, era uma inovação dentro da fábrica. Então, quando a gente trouxe o primeiro ano, e foi o ano da pandemia, estava naquela função de terminando a pandemia, voltando ao círculo normal, a gente percebeu que o comportamento havia mudado, mas a gente percebeu que havia ainda demanda. E então conseguimos definir métricas bem claras do faturamento. O impacto hoje dentro é que ele não é mais um braço qualquer, digamos assim. É um pilar dentro da fábrica o e-commerce. Se não tiver o e-commerce, a gente vai cortar uma perna da fábrica. Não tem mais como viver sem ele, né? Ele é uma estrutura muito, muito importante. Então é uma parte de sustentação muito boa dentro do comercial. Isso é muito legal pra gente saber, né, como é que fica a visão de vocês depois de passar por todo esse processo e entender que o e-commerce faz parte, que não tem como viver sem, né? Não tem. Gente, assim, ó, pegando um pouco da pandemia, a pandemia mostrou que tem muito mercado que não está sendo explorado, tem muita oportunidade que tá à nossa porta batendo e o pessoal parece que não percebeu, ou começou a perceber muito tarde. A pandemia mostrou isso, revelou isso. E foi aquele boom, né? A pandemia. A pandemia teve todo o seu lado negativo, mas também mostrou, né? Abriu nossos olhos para algumas coisas que a gente não enxergava antes. Então isso também teve esse, entre aspas, esse lado positivo, né? A gente pode dizer assim. E aí, falando um pouco sobre o mercado no Brasil, quais são os principais desafios para vocês? No Brasil, a gente já é líder de mercado. Tá? Na parte de aquecimento, nós já somos líderes de mercado. Não só no Brasil, no Uruguai também. Só para deixar claro. Só para deixar claro. A gente é líder tanto no mercado no Brasil quanto no mercado do Uruguai. A nossa ideia agora é fortalecer essa área gourmet. A gente está com um projeto novo. Esse ano tem novidade, tem muita coisa boa vindo aí. Vai ter spoiler. E a ideia é trazer essa nova linha, fazer com que ela se torne cada vez mais relevante. Então a ideia é mostrar isso cada vez mais e também ser líder do mercado. Eu queria saber se você podia compartilhar com a gente os 3 principais aprendizados que vocês tiveram nessa história da Metávila e qual dica você daria para os lojistas que estão começando. Se você puder olhar para aquela câmera para ficar bem no olho do lojista, a sua dica vai ser muito bom. As 3 principais dicas. Eu vou usar a primeira dica, resiliência. Gente, tem que ser resiliente. Tem que ser uma coisa que tu tenta e tenta de novo e tenta mais uma vez e às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas não desista. Por quê? Porque sempre no final o resultado compensa. Então a primeira dica é essa, resiliência. A segunda dica é você não está sozinho no meio disso tudo. A Loja Integrada tem uma comunidade e aquela comunidade é incrível. Tem muita situação que eu passava, que eu tinha dúvidas, eu chegava na comunidade pesquisando alguma coisa, falando assim, não, meu caso é muito peculiar, é só eu que vivo isso. Não, gente, havia um universo muito próximo, havia uma coisa muito próxima àquilo que eu estava vivendo e me dava um certo consolo de saber que tem mais gente passando, trilhando esse caminho e não desistindo, dando soluções para aqueles problemas. E a terceira dica é estude sempre. Sempre tem uma novidade, sempre tem algo novo, sempre tem alguma coisa que tu pode otimizar no processo. A Raíssa, eu incomodo bastante ela. Mas, na verdade, ela me traz muita coisa boa. Ela me entrega muita coisa boa que eu sei que vai dar sustentação lá na frente. Isso é maravilhoso. Estude, permanece estudando. Anotaram, né? As dicas aqui, essas dicas aqui são muito valiosas. São importantes, tem que anotar. Eu sou até suspeito para falar comunidade, eu amo aquele lugar ali, ele ensina muito sobre tudo. E a comunidade, ela abre teu olho. Eu tava com um problema esses dias. Um problema não. Eu queria mudar a parte do meu e-mail transacional. Algo bem simples. Eu comentei por cima com a Raíssa até. Eu queria mudar o e-mail transacional. Gente, eu não sou programador.
eu não sei nada de programação, nada. Eu cheguei lá na comunidade e comecei a dar uma olhada sobre os e-mails transacionais. Tinha o código pronto. Algumas mudanças de variáveis, nome, o logo. Gente, tava pronto o código. Tem um abençoado que tava lá me esperando. Tá aqui, Rodrigo, tá pronto, é só pegar. Consegui aproveitar. Sim, isso é bem legal, é muito bom essa comunidade. E aí, agora entrando um pouco no assunto de ferramentas, a gente queria saber quais são as principais ferramentas que vocês utilizaram para otimizar a produção e as vendas. Certo. As ferramentas que a gente usa, primeiramente o CRM. A gente tem um CRM, ele é uma estrutura muito importante. Eu brinco dentro do comercial que se tu tem mais de um cliente, tu tem que ter CRM. Ponto. Não, mas eu tenho, não interessa. Põe no CRM. Eu sou... A gente tem reuniões... Dica 4, essa é dica 4. Dica bônus. A gente trabalha muito forte em cima do CRM e a gente trabalha muito forte também com o WhatsApp. Então o WhatsApp é interligado diretamente com o CRM, né? Mas o CRM, ele é um ponto crucial. Não abro mão dele de jeito nenhum. E aí, quando que vocês começaram a utilizar a loja integrada como plataforma? A loja integrada nasceu junto. A gente nasceu o e-commerce, ela foi criada junto dentro da Metável. Não existe uma separação de loja integrada e Metável, e-commerce e Metável. Os dois estão muito intrínsecos, é tudo junto ali, né? Tudo muito fundido. E para vocês, assim, quais são os pontos fortes da loja integrada? A loja integrada... Eu vou puxar a brasa pro meu assado, a Raíssa tá aqui. Gente, o primeiro ponto forte pra mim é a Raíssa. Obrigada. Ela me ajuda. Ela me ajuda muito. O que acontece? Tem vezes até que ela me chama e fala, Rodrigo, tem uma novidade, tem isso aqui. Coitada, eu deixo ela no vácuo por 1, 2 dias no WhatsApp, que é meio da correria. É verdade. Às vezes eu tenho que ligar pra ele. Rodrigo, a gente quiser colocar tal Olha a oportunidade aqui chamando. Vamos aumentar essa conversão. Tem esse alinhamento, ele é bom, porque mostra que a ideia da loja integrada é fazer com que a gente cresça. Ela tá nos impulsionando, quase nos forçando a crescer. Esse é o primeiro ponto que eu amo sobre isso. O segundo é uma ferramenta estável. Ela não tem oscilações. A gente eu conheço outros gestores que trabalham com outras plataformas e do nada para. E passa uma manhã, uma tarde, um dia, um final de semana inteiro fora. Meu Deus do céu, isso nunca aconteceu. Nunca tive esse caso dentro da loja integrada. Já faz 3 anos que a gente está praticamente dentro da loja integrada. Nunca aconteceu uma situação dessa. E o terceiro ponto é a questão de proximidade. Eu vou falar da comunidade porque ela realmente eu sou muito fã dela. A comunidade, ela traz esse sistema de que eu consigo aprender sozinho. Eu não preciso pagar mais, eu não preciso ter alguma coisa a mais. Gente, a loja integrada, por tudo que ela entrega por um custo bem, bem baixo. É uma plataforma de custo muito baixo por tudo que ela entrega, e a comunidade ela ainda consegue complementar situações que eu teria que pagar em outras plataformas, em outros cenários, que não precisa. Eles entregam literalmente de bandeja, tá aqui, leva para casa, faz funcionar. É muito bom. A comunidade é um universo ali, quase uma universidade que responde tudo, praticamente tudo que você tem de dúvida. E lembrando também que a comunidade ele é um ambiente monitorado pela loja integrada. Então, assim, não é qualquer resposta que fica lá, não é qualquer pergunta que fica lá. Então, existe um filtro ali dessas perguntas para que as coisas que estejam lá sejam realmente importantes para quem está precisando ali tirar alguma dúvida, né? E é muito legal porque daí mantém um padrão alto. Isso é muito bom. Então tu não vê que não tem como cair o nível. O nível sempre se mantém alto. Gente, é muito bom. Eu sou fã da comunidade. E aí, como é que a loja integrada ajudou vocês nesse processo de crescimento? Primeiro ela abriu uma porta que foi do e-commerce. Isso foi o beabá, digamos assim. Ela abriu essa porta e depois ela foi mostrando ferramentas que conseguiam otimizar o processo. Hoje nós trabalhamos com marketing digital, nós trabalhamos muito forte com o Ads, nós trabalhamos muito forte com Meta. E eu consigo, através da loja integrada, ver aonde que estão os nossos públicos, ver qual é o público mais receptivo. Aquele diário de bordo mostra de maneira bem clara todo o processo, quem é o cliente, a faixa etária, mostra os valores, mostra o gênero. Gente, é um diário de bordo, é completo, né? Ele traz a informação toda completa. Então, quando eu preciso tomar alguma decisão mais estratégica, obviamente a gente olha para os números com a maneira mais estratégica, com uma coisa mais metrificada.
traz a informação que a loja entregada nos entrega e entrega pronto e fica muito mais fácil de pensar assim, gente, o próximo passo qual vai ser? Olha, só olhar o que já aconteceu e dar o próximo passo. Já é quase uma receita, né? Olha como é que foi e tem aqui, tá pronto para ti. Você já começou a falar um pouco sobre essa minha próxima pergunta aqui, mas a gente queria saber de que forma que um relacionamento próximo com a equipe de sucesso de cliente da Loja Integrada, assim, né? Falando em raiz, você já começou a falar que isso é verdade. Como é que isso impacta no negócio de vocês? 1000%. Eu vou dizer que impacta em tudo, em todas as áreas. Isso aqui vai dar um corte. 1000%. O que acontece? O pessoal do sucesso, ele se importa com o sucesso. Sim. E isso é visível em cada momento que eu converso com a Raiz, em cada momento que eu preciso de um contato, em cada momento que eu nem espero e a informação chega. Então, essa parte de atendimento conosco me mostra que eu não estou órfão, que eu não fui só largado ali, deixei parido no mundo e agora, seja o que Deus quiser. Não, existe alguém que parece que cuidando de mim, preparando, fazendo com que as coisas... Rodrigo, aqui tá dando certo. Rodrigo, dá uma olhadinha aqui. Rodrigo, como é que tá a taxa de conversão? Olha, no mercado tá um pouquinho diferente. Vamos fazer alguns ajustes, gente? Ela vai norteando também, me ajudando a tomar decisão. Eu economizo tempo. Que é super importante, né? Sim, e é um dos nossos principais objetivos, né? Poder te auxiliar. Algumas coisas, às vezes, você não tá vendo porque você tá todo dia ali imerso no teu negócio. Você não tá conseguindo ver alguma coisa de fora, alguma novidade da loja integrada que vai te ajudar super. Ou que algum cliente já tá usando e você pode usar também. Então, é muito legal esse nosso contato. Eu amo esse tipo de troca, porque é bem isso, eu me sinto cuidado. É bom saber que tem alguém que se preocupa com a gente, né? E é importante também, né? É muito importante isso. Sim, eu tô sempre olhando, pode ver, ele vê lá, e aí, como estão as vendas, o que tá acontecendo agora, aconteceu alguma coisa? Então sempre tô perguntando pra ele. Quais as principais ferramentas e integrações utilizadas pela Metávila na loja integrada? A gente usa o CRM da RD Station, ele traz já tem a integração com a loja integrada, e a loja integrada já, no momento que faz o pedido, já entrega o lead pronto, e depois só vai fazendo o controle dele dentro do CRM. E a outra ferramenta que a gente usa muito é o Givo, que esse assim, é um site, que é o chat dentro do site. Givo Chat. E ele funciona muito bem. O Givo ele traz uma conversão muito alta, porque o cliente já está olhando o produto, ele está interessado, ele chamou, cara, eu só quero um detalhezinho. Já fica muito fácil a conversão em cima dele. Você lembra se teve alguma integração que impulsionou os resultados da Metávila? E se sim, se você lembrar qual se você lembrar quando que você começou a usar? Das integrações que a gente teve, a mais impactante foi o CRM, porque eu sou fã de CRM. E o CRM, ele trouxe a gente começou a usar ele em maio do ano passado, se não me falha a memória, e o impacto dele começou a sentir depois de 3 meses de uso. A gente começou a amadurecer a ferramenta e começou a ver que dava certo. A ideia básica era, o cara que entrou em contato com a gente não comprou. Por que tu não comprou? O que falta comprar? Qual foi o detalhezinho, qual é a palavrinha mágica? Ele parou ali, né? O que falta? Falta te chamar de bonito? Tu é bonito, vem comigo. Então, é esse detalhezinho que faltou. E o CRM me trouxe isso muito claro. Para ter números, para trazer números, tá? A gente conseguiu aumentar mais de 15% de conversão depois do uso do CRM. Gente, isso é um número bem expressivo. A gente começou a usar o CRM, a gente conseguiu aumentar mais de 15% porque a gente conseguiu ver aonde era o nosso erro. O CRM conseguiu nos rebater com essas informações. E sabe uma coisa que é legal, Bruno? O Rodrigo, lá na Metávila, os vendedores, o próprio Rodrigo, eles têm muito conhecimento do produto deles. Então isso faz muita diferença. Ele sabe o que ele está vendendo para o cliente dele e o uso do CRM dele alinhado com essa estratégia que eles têm é perfeita. É sucesso. Na nossa reunião, ele foi já me ensinando, já tô mestre na qualificação, já sabia tudo agora. A gente trata os nossos atendimento, enrolou a língua. A gente trata o nosso atendimento como especialistas. Eles são especialistas. E tem que ser especialista. Tu não pode passar, tu não pode gaguejar, tu não pode mostrar... Antes dele chegar no atendimento, a gente faz uma bateria de testes com eles para eles ficarem afiados, para saberem e passar a informação correta. O melhor de tudo é transparência. O nosso cliente quer sentir confiança junto com a marca.
E a melhor maneira da confiança é a transparência, gente. A gente funciona, a gente sabe que funciona, como funciona, tá aqui o nosso resultado. E o atendimento faz total diferença mesmo. É verdade. Para fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre as evoluções da loja integrada nesse ano de 2023, né? Todo processo que vem para simplificar, ele é sempre visto com bons olhos. Sim. A ideia de fazer um checkout sem senha, de conseguir deixar a coisa mais fluida e no momento mais crítico que é o checkout, que é aquele momento que tu fica mais tenso junto com o comprador, se tu conseguir deixar aquilo mais fluido, tende a ter uma conversão maior. Então a Lia trouxe isso para nós. A gente fez a gente habilitou a Lia dia 23 de junho e eu fiz alguns comparativos mês a mês, tá? Peguei do primeiro ao dia 20 de junho, peguei primeiro a 20 de julho para a gente poder fazer esse comparativo real. Nós tivemos um crescimento de 150% na conversão. 150%. Gente, é um número absurdo. Outro número expressivo. Sim, sim. É um número, meu Deus do céu. Porque a gente gastava antes uma média de 1 minuto e 40 para poder fazer o checkout. O nosso tempo caiu para menos de 50 segundos. Estava em 48 Isso é segundos. muito importante. Quando a gente conseguiu reduzir esse tempo de 1 minuto e 40 para menos de 50 segundos, deu 48 segundos, gente, fica um processo muito fluido, fica uma coisa muito mais fácil de compra. O cliente se sente mais seguro até fazer a compra. Então, a gente conseguiu trazer um processo simples para dentro de casa, que é uma baita tecnologia. Gente, é assim, ó, é um volume de conversão muito maior que a gente não esperava. Eu vou ser bem sincero, eu tava meio cético. Mas faz diferença. Me falou, é verdade, minha culpa. Eu tava cético, eu falei assim, não é isso tudo. Gente, o checkout sem senha, ele deixa o processo mais seguro, um processo mais simples e automaticamente aumenta a taxa de conversão. Que é o que importa no e-commerce, né? Sim. Já tá otimizando o tempo ali. E outra coisa também que é muito importante, que o nosso novo checkout, né? Ele permite que o lojista, clientes que já tenham comprado, né, da tua loja, etc., compre ainda mais rápido. Então, ele facilita o processo da recompra. Então, quem tem bastante venda recorrente consegue aumentar ainda mais a conversão. E outra coisa, login social, que ele fez junto aí com o checkout sem senha. E aí entra a inovação do login social, eu dei uma segurada porque estava no meu momento de safra. Então a gente estava com umas demandas muito altas, a gente estava meio que enlouquecendo no trabalho, né? Normal hoje em dia. Você queria analisar bem como é que mas precisava baixar a adrenalina e eu precisava olhar isso com um pouquinho de atenção. O que aconteceu? Quando a gente colocou o login social, eu comecei a reparar que eu comecei não somente a ter mais informações dos nossos clientes, que eles nos entregam mais dados também, mas eu comecei a perceber que acompanhou muito a taxa de crescimento. Então, quando a gente fez o login social e a gente conseguiu trazer ele e metrificar ele de uma maneira bem clara, nossa, ele teve junto com o crescimento do Lia. Ele acompanhou o crescimento do Lia. Foi um impulsionador, ele trouxe isso como uma propulsão para que tivesse uma taxa maior. Só para eu explicar um pouquinho, para quem não está aqui e não sabe ainda o que é o login social é uma maneira de você, no nosso caso hoje, alugar com o Gmail. Então, se você está no seu celular e está com o Gmail conectado e tudo mais, ele vai aparecer uma mensagem assim para você. Quer conectar, como no meu caso, Raíssa? E aí você vai conseguir logar na loja, né, criar seu cadastro com muito mais facilidade. E que aí é um boost, que nem o Rodrigo falou, no checkout sem senha. Mais uma otimização aí para facilitar esse processo de compra, né? Quanto mais a gente facilitar esse processo, melhor. Tudo que der para simplificar, gente, assim, ó, a gente percebe que a simplicidade, o bem feito, o simples bem feito é perfeito, né? Não precisa fazer muito melindre. É exatamente isso. Faz um simples que um arrozinho com feijão que já dá muito resultado. Rodrigo, a gente quer agradecer muito pela sua participação aqui nessa conversa, com essas dicas que você deixou aqui pra gente. E quem quiser acompanhar mais um pouco sobre o trabalho da Metábila, como é que faz para encontrar vocês? Nós temos o nosso site institucional, metábila.com.br. Lá vocês vão ver todas as áreas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a área de calefação, com a área de lareira, com a área da linha gourmet, com a área de agora. Eu já vou abrir então o spoiler, né? Tá chegando agora. Demorou, mas chegou. A gente está entrando agora na área gourmet, a gente entrou com a parte de defumação. Então tem as churrasqueiras para defumadoras, as pit smokers. Tá entrando o braseiro, que é o fogo de chão.
As parrillas, tanto a Argentina quanto o Uruguai, gente, é comida, né? Todo mundo pensa, quando pensa em comida, pensa em união, pensa em estar próximo, pensa em estar perto. Então a gente conseguiu trazer isso dentro do site institucional. E no nosso e-commerce é churrasqueirametávila.com.br. Lá vai ter todos os itens que estão no site, com os preços dedicados, e até se faltar algum item, a gente consegue apontar para uma revenda. Então, o cliente sempre tem informação. Se não conseguir comprar com a gente, consegue comprar com alguém próximo a ele. Então, nunca vai faltar o item próximo ao nosso cliente. É isso. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Raíssa. E assim nós encerramos mais um episódio aqui do Vozes do E-Commerce Podcast. Eu sou Bruno Souza e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais! Você ouviu Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada.